Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Consolador. Este livro, como sabemos, nos foi presenteado por Emmanuel, através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte dele, que fala, e o nosso trecho é o item 3, que fala das ciências especializadas. Aqui temos, na questão de número 73, a seguinte indagação feita a Emmanuel. A humanidade terrestre é idêntica a doutros orbes? E Emmanuel nos responde: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Então, não há como nós termos uma ideia do aspecto físico dos seres encarnados em outros mundos. Até porque cada planeta tem um determinado tipo de natureza, um determinado tipo de influência do Sol que ilumina esse planeta. Então, há planetas que ficam mais próximos ao Sol, outros ficam mais afastados. Muitas vezes, a natureza de alguns planetas, ela não apresenta a mesma abundância de oxigênio que aqui temos. Então, é claro que se um espírito renasce em um planeta com condições diferentes da nossa, é claro que seu corpo físico, ele fatalmente terá uma conformação, uma estrutura mais adequada às condições desse planeta onde ele está. Então fica muito complicado, até porque nós não conhecemos outros planetas além da Terra. E aqui continua Emmanuel. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo e, examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Mais uma vez, Emmanuel chama a nossa atenção para um fato muito importante. Nós não somos corpos. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus. Então, há essa irmandade, essa relação entre todos os seres, todos os espíritos, que nós somos espíritos, né? Todos os espíritos são filhos do mesmo Pai. Saímos todos das mãos de Deus, com as mesmas possibilidades de crescer, de se desenvolver, de exteriorizar os poderes divinos que temos. Então, sob esse aspecto, nós somos irmãos. Fazemos parte da mesma família, a família dos filhos de Deus.
E aqui nós vamos ver aqui uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão de número 182, para que a gente possa ilustrar aqui melhor essa resposta de Emmanuel. É questão 182 do Livro dos Espíritos. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Esta é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E eles responderam: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. O que quer dizer isto? Não há como eles nos explicarem de forma detalhada e clara a questão do estado físico e moral nos diferentes mundos. O que impede? A nossa ignorância, a nossa infantilidade, a nossa pouca evolução, a nossa incapacidade de percepção, de uma percepção mais aprofundada. Então, não há como. É como você tentar explicar as cores a um cego. Então, é o que eles dizem aqui. O nosso grau de adiantamento, ele não permite que entendamos qualquer explicação que eles tentem dar. E continua aqui na resposta. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. E realmente iríamos ficar confusos. É como um pai ou uma mãe tentando responder ao filho aquela pergunta que as crianças normalmente nos fazem. Como eu nasci? Como eu apareci na vida de vocês? Como é esse processo? Dá para explicar? Para as crianças ainda em tenra idade, mas que fazem essa pergunta? Não dá. Então, da mesma forma, os espíritos não têm como nos dar detalhes do estado físico e moral nos outros mundos, além do nosso planeta Terra. E aqui nós voltamos a Emmanuel. Questão de número 74. O homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Quer dizer, viagem a outros planetas? E Emmanuel nos responde aqui. Pelo menos enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Olha, meus irmãos, nosso planeta é um planeta de provas e expiações. É um planeta destinado a espíritos que ainda não evoluíram, que ainda estão na sua infância espiritual. Um contato maior com seres de outros planetas
iria realmente nos deixar confusos, perturbados, e o pior, iria desviar a nossa atenção para algo de extrema importância, o nosso crescimento interno, a nossa evolução espiritual. E continua aqui Emmanuel nessa resposta. Que dizermos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Isso aí é interessante. Nós ainda não nos entendemos aqui. Nós somos espíritos complicados, ignorantes, raivosos, egoístas, vaidosos. Quer dizer, nosso mundo interno é complicado. Nosso planeta, que é um planeta de excelentes condições de vida, nós sujamos, poluímos, envenenamos. Então, é bom que nós fiquemos aqui no nosso campo. Senão iríamos espalhar desgraças aonde fôssemos. E continua aqui, Emmanuel. Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? Emmanuel aqui nos fala que nós desprezamos os bens divinos, que temos à nossa mão, ao nosso alcance. Então, o melhor para nós é que não invadamos, não irmos a outros planetas, já que aqui a gente já não se entende. A nossa casa ela precisa de ser harmonizada. Nós precisamos de trabalhar o nosso mundo interno. Vamos fazer isso tudo primeiro. Depois vamos pensar em irmos a outros órgãos. E ainda aqui, Emmanuel continua. O insulamento da terra é um bem inapreciável. Olha só o que Emmanuel nos diz aqui, que é muito bom, é muito interessante, é muito saudável para nós ficarmos aqui neste planeta, para que as nossas mazelas não se ampliem e não contaminem outros planetas. E continua Emmanuel na sua resposta. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas criaturas. Então, Deus, Ele nos dá as ferramentas que saberemos usar. As ferramentas que realmente vão nos auxiliar na nossa evolução. Então, Deus não permite que tenhamos acesso a tecnologias que possam nos levar a alcançar e entrar em contato com outros planetas. E tudo isso
acontece a nosso bem. E até porque nosso conhecimento científico é muito baixo. Nossa capacidade ainda de avaliação do que é certo e errado é também muito baixa. Então, para o nosso bem, vamos ficar aqui no nosso canto e nos cuidando para crescermos, para evoluirmos, para aprendermos e desenvolvermos todos esses potenciais divinos que temos. Aí sim nós vamos pensar em alcançar outros planetas. E aqui na questão de número 75, é proposta a Emmanuel, temos o seguinte: na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? Então, é indagado a Emmanuel se o espírito, quando chega em um determinado orbe, ele obrigatoriamente vai ter que se adaptar às condições desse orbe. E Emmanuel responde: esse é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos, dentro das leis do aperfeiçoamento. Quer dizer, obrigatoriamente nós vamos ter corpos adaptados a cada planeta onde formos. Até porque a diversidade de condições de cada planeta é enorme. Há planetas onde a proximidade com o Sol, ao qual esse planeta gira, é no entorno, se fôssemos lá com esses corpos que aqui temos, iríamos desaparecer. Seríamos exterminados. O nosso corpo iria se evaporar com esse calor. Seríamos destruídos fisicamente. Se formos a planetas muito mais afastados do Sol, desse planeta, nós iríamos congelar. Então, cada planeta tem suas características. Se fôssemos a um planeta de dimensões maiores, a força da gravidade seria bem maior, iríamos ser amassados, comprimidos sobre a face desse planeta. Então, é imperativo que, se eu vou renascer em outro planeta, o corpo que eu vou utilizar para viver renascendo nesse planeta é um corpo adaptado às condições desse planeta. E cada planeta tem suas condições próprias. E o espírito se adapta a cada condição em que ele se vê no determinado planeta onde ele tenha que reencarnar. Então, isso é a lógica. Né? Realmente nós temos que nos adaptar quando reencarnamos em outros planetas. E aqui temos um comentário de Kardec acerca da questão de número 182. Eu coloquei esse comentário aqui, ele vai nos auxiliar a compreender um pouco mais a nossa evolução, como espíritos que somos. Aqui temos Kardec no seu comentário. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Olha só, conforme nós vamos nos elevando,
o nosso corpo vai se tornando cada vez mais leve, mais sutil, mais especializado. Nossas capacidades divinas vão se ampliando, nosso raciocínio, nossos sentimentos vão se depurando. E continua aqui, Kardec. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Olha a nossa elevação, o nosso crescimento espiritual, aonde nos leva. Menos densa, cada vez mais, conforme evoluímos, é a matéria do nosso corpo e do mundo em que habitamos. Deixamos de rastejar, de nos arrastar no solo, ou seja, nossa forma de locomoção, que hoje é se arrastando passo a passo, passará a ser, graças a um corpo físico mais sutil, mais leve, nós vamos levitar. E mais à frente, a nossa movimentação ela será mental. Mas isso falta um bom tempo. Antes temos que nos livrar dos nossos erros, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E as necessidades físicas que hoje temos, que são necessidades grosseiras, devido ao nosso corpo ainda grosseiro, não haverá mais essas necessidades. Ficaremos mais livres para obrar. A preocupação com a alimentação, com o cuidado na manutenção do corpo, serão muito menores, porque o nosso corpo será um corpo mais leve, mais puro, mais fluídico. E ainda diz aqui algo importante, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Quer dizer, nós não vamos mais precisar nos alimentar das vísceras dos nossos irmãos do reino animal. E continuando aqui, Kardec nos diz: o espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Quer dizer, nossas percepções vão se ampliar. E diz Kardec: vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Olha só, a nossa visão será uma visão espiritual. É aquela visão que vemos independentemente da distância, da localização. Nós não vamos mais utilizar a luz para iluminar o objeto e ela retornar aos nossos olhos para enxergarmos. Nós vamos ver com outro instrumento. Os nossos olhos serão os olhos do Espírito. E a nossa mente ela terá poderes para nos conduzir, tanto mentalmente como fisicamente, ao ponto em que desejarmos.
E assim, fechamos o nosso estudo de hoje. Espero que ele seja claro e proveitoso. Muito obrigado pela presença de vocês. Muita paz. Muita paz.